Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje o nosso tema é super interessante, tem a ver com comunicação, com imagem pessoal, com linguagem não verbal, como equilibrar a nossa personalidade a partir dessa linguagem que nós comunicamos muitas vezes sem falar absolutamente nada. Para isso, a minha convidada de hoje é uma super especialista do tema, Fê Ávila, consultora de imagem, colega. Prazer, Fê, te ter aqui. Muito prazer, obrigada pelo convite. Eu agradeço a sua disponibilidade. Fê, já começa falando aqui pra gente, né? Para as pessoas, eu sempre gosto de falar dessa importância, né, do nosso processo de comunicação, que é muito mais visual, e quando eu falo visual, não é só do que é visto, não é a fotografia, mas o filme. Aquilo que a gente expressa, a forma como a gente expressa, às vezes ele é mais importante do que o conteúdo em si. Por quê? Porque esse chega primeiro. Não é que o conteúdo não tenha valor, ele tem muito valor. Só que para o conteúdo chegar em alguém, primeiramente ele tem que passar por esse processo. Isso mesmo, isso mesmo. E o comportamento, ele é isso, né? Comportamento pessoal. Eu sempre digo que é a forma da gente olhar o mundo. E são janelas. Sim, perfeito. A gente olha o mundo através de janelas. Eu com algumas emoções, você com outras emoções, que a gente estava conversando anteriormente sobre isso. E isso interfere também nas nossas escolhas. Sim. E essas escolhas interferem em tudo. Na forma como a gente vive, nas nossas escolhas para vestir, nas nossas escolhas para comer, nas nossas escolhas de hobby, interfere. Por quê? Isso também está escrito no nosso corpo. Sim. E o nosso corpo, ele vai nessa direção. Um exemplo disso, um tipo 3 dentro do Eneagrama, né? Que é uma pessoa muito dinâmica, a imagem pessoal tem muitas linhas inclinadas, é muito aeróbico, essa parte do hobby, é muito ligado ao corpo. Que nem o 7, né? O 7 também? O 7 também. Porém, o 7, ele foca nas possibilidades. Várias possibilidades, aquelas emoções. Ai, uma emoção agora, uma emoção depois. Novidade. Isso. O 3, ele foca o quê? No objetivo. Então, ele tem esse foco mais pensando, não, vou fazer isso porque o meu objetivo é esse. Ele não, o 3... Ele é mais colérico, o 3, e o 7 é mais sanguíneo. Sim. Sim. Tem uma mistura ali no 3 de colérico com sanguíneo muito, tipo, muitas vezes a pessoa mais no empresarial vai ser mais colérico, mais no jeito de vestir mais sanguíneo, ou ao contrário. Até para equilibrar, né? Isso, mas ele tem muitas linhas inclinadas, tem muito dinamismo ali no 3. O 7 tem muito mais dinamismo do que o 3, né? O 7, ele é daquilo de tentar, quero tentar isso com aquilo. O estilo do 7, infinitas possibilidades. Bem criativo. Super criativo. E é muito bacana isso, que as pessoas, elas transmitem essa mensagem por conta dessa janela que elas enxergam as coisas. E isso na nossa imagem pessoal é espetacular, porque a gente é aquilo que a gente é. Né? Eu penso assim, as pessoas falam muito sobre determinismo. Ai, mas isso é muito determinismo. Mas a grande questão do determinismo é a gente conseguir maleabilizar isso. Perfeito. Ter consciência para poder usar até ao nosso favor. Isso a gente mesmo. precisa saber de onde a gente está saindo. Né? Eu concordo contigo. A gente tem que ter o cuidado, sim, com o rótulo, para não se apegar, eu sou assim, vou morrer assim. Não, mas tipo assim, eu sou assim, eu sei que eu tenho uma tendência a ser assim, no caso do 7, né? O vício emocional da gula. Isso. Então, aquele excesso de informação e o tempo todo, que é a mesma coisa do sanguíneo, às vezes dificuldade de se fixar no objetivo e de concluir. Eu recebo assim muita mensagem, né? Dizendo, ai, o que eu faço? Me ajuda a sair desse lugar. Porque realmente às vezes se torna uma dor, né? A pessoa ela se identifica ali, ok, eu tenho essa dificuldade, dessa janela que tem muitas possibilidades, mas pegando esse exemplo, Fê, o que a pessoa pode fazer para diminuir essas distrações, sabendo que sempre ela vai ter que lidar com elas? Sim, sim. Até a gente consegue, a estrela do Eneagrama, ela nos ajuda a isso, realmente para neutralizar isso. Quando eu estou na dor desse tipo, eu até trouxe uma colinha aqui, ó. Quando eu estou na dor desse tipo, eu me coloco no 5, porque eu não sei aquilo que eu quero, eu fico muito apático com as coisas, eu estou na dor. Quando eu me coloco para neutralizar essa dor, eu vou lá, ó, no 7 me coloco no 1.
Coloco linhas mais retas para manter o foco. É muito interessante que a própria estrela do Enneagrama... Vai pro colérico, né? Isso mesmo, eu preciso de foco para poder realmente levar algo do início ao final, né? Esse final, quem diz, sou eu, né? Mas desde que seja concluído, enfim, atingir o objetivo. E isso no estilo também funciona, né? 7 com muitas linhas inclinadas. Na verdade, o 7 é um misto de linhas, né? Ele usa tudo ao mesmo tempo. Sim, até por conta dessa criatividade, né? Tem essa necessidade de estar expandindo o tempo todo. E às vezes se perde energia exatamente nesse excesso de estímulos. Isso mesmo. Até porque a gente tem que pensar que o tipo, o que é? Ele é uma linha tênue do defeito, digamos, e vou usar essas palavras porque vai ficar mais fácil, do defeito com a qualidade. Então, muita qualidade passa a ser um defeito, porque vira um vício emocional. Eu tô tão viciada na gula inteira em ter coisas diferentes que eu não consigo ver outras possibilidades. É aonde vai lá e se coloca no 1, porque o 1 ele é focado, né? O 1 ele é aqui, ó, né? Até da hora que eu faço assim, eu fixo aqui a sobrancelha, que ela junta, o 1 tem muito da raiva aqui no meio. Aí no ódio, né? Isso mesmo. Interessante isso. Eu acho assim fantástico o Enneagrama. Eu fiz 2 vezes já a formação, porque eu acho assim realmente que amplia muito esse entendimento, né? Sim. Não para limitar, ele amplia, faz a gente entender o porquê. E se a gente tem aquela tendência, a gente consegue trabalhar melhor, né, a forma de amenizar essa tendência. É a consciência disso. Sim. É a consciência, porque muitas vezes, por quê? A gente chega num lugar, a gente não tem a consciência daquilo dali. E quando tu começa a analisar o local, tu começa a ter a consciência do ambiente. E claro, a gente vai ter a consciência através da nossa janela. Porém, quando eu tenho a consciência, eu sei que eu sempre faço isso, um determinismo. E se eu fizer isso? É a mesma coisa no estilo pessoal. Eu sempre estou aqui. E se eu focar e fazer isso? Vai ficar mais fácil, vou conseguir focar. Até porque o externo, ele influencia diretamente o interno. Total. Eu falo isso em relação às cores, às linhas. A mensagem que a gente transmite é a mensagem que a gente envia para o nosso cérebro. Então, quando a gente faz essa neutralização... Nós somos as primeiras pessoas a sofrermos essa influência dessa comunicação. Isso mesmo, isso mesmo. Até por isso, a imagem pessoal ela é tão importante. Exato. Eu sempre gosto também de pontuar e de mostrar que é importante a gente... E o que eu acho legal, eu acho que você vai concordar comigo, hoje já está bem acessível, né, esse conhecimento. A gente vê que nas redes sociais bomba isso. De certo modo, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que muitas vezes é passado meio atravessado. Aquela coisa, viu o galo cantar, não sabe onde, coloca ali e passa a informação errada. O lado bom é que hoje eu acho que as pessoas elas estão mais conscientes da importância que isso tem, primeiro para elas, para essa comunicação. Então, assim, eu acho que já estamos saindo daquela fase, isso é besteira, isso é futilidade, isso é vaidade. Não, isso é comunicação, isso é bem-estar, isso é autoconhecimento, isso é segurança, é firmeza de conseguir transmitir aquilo que nós queremos transmitir com segurança, com propriedade, não para... dominar, manipular, não, mas para conseguir ter realmente, conseguir entregar, né, a mensagem de uma maneira mais efetiva. Você consegue também enxergar isso dentro desse movimento que hoje está muito acessível? Tem gente que fala assim, né, porque eu sou assim, pronto. Eu sou assim, pronto. É porque eu já fiz o curso do Enneagrama, eu já fiz o teste de estilo, enfim, eu já fiz o teste lá dos temperamentos, né? De sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Mas a grande questão é para que eu uso isso? Eu sou uma 3. Falo muito do 3 porque eu me uso como exemplo, né? Eu sou uma 3. E por quê? Eu uso isso para quê? Daí uma certa vez um professor ele falou assim para mim sobre o Enneagrama. Fê, quem sabe tu come uma maçã no meio da rua, sai comendo, porque o 3 ele é muito foco na imagem mesmo, sabe o que se preocupa muito, né? Se preocupa muito com os outros, o que os outros estão pensando dele. Ele falou assim, esquece os outros, sai comendo alguma coisa na rua, sai fazendo alguma coisa assim, sem se importar com o que os outros vão pensar. E para mim, isso na época foi muito difícil. Sério, eu não te imaginava difícil. assim, eu te imaginava super tranquila em relação aos outros. Tanto que
Mas é o do 3, Foi um né? Foi um trabalho. Qual é a gula do 3? A gula já, qual é o vício emocional do 3? O vício a vaidade, é a vaidade, isso, a vaidade é. Então, o 3, ele não quer mostrar nem que ele está triste, nem que ele está com problema. Até entender isso, foi realmente, eu trabalhei internamente isso. E claro, com várias questões. Então, o Enneagrama é assim, na hora que a gente conhece, na hora que a gente vê, já não consegue desver. Sim, é verdade. Né? Começa a colocar em prática na vida. A ideia é essa. Tá, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Até com as defesas realmente no corpo, né? Porque um 3, normalmente ele vai ter linhas mais inclinadas também no corpo. Um 2 vai ter mais linhas curvas, né? O 2 a gente consegue ver realmente as linhas curvas no rosto, no corpo, quadril um pouco mais largo, braço um pouco maior. E, gente, isso tá tudo bem, não tem certo e errado. Sim. Tem aquilo que a gente é. É uma tendência que também não é, vai ser assim para sempre, Sim. né? A pessoa, ela consegue, até porque a gente tem essa mistura, né? A gente vai conseguindo se transformar a partir do momento que a gente vai entendendo como é que funciona. O exemplo que você deu do 1, né? Do 7 ir para o 1. Sim. A gente conscientemente, a gente consegue fazer esse movimento. É fácil? Não é fácil. Não é. É consciente, é um processo que tem que ser feito, né? E é cada dia. Eu vejo assim, às vezes as pessoas querem muito aquela fórmula mágica, né? Aí eu sou assim, eu tenho dificuldade no caso do sanguíneo e do 7, que nem eu pego muito do exemplo desse, porque são os meus tipos, né? Sim. Se bem que eu sou muito colérica também, eu sou mais colérica do que sanguínea, mas eu sou 7 predominantemente. Sim. A gente tem uma tendência a ver a vida daquela forma, e não é porque a gente se considere melhor, não, é porque a perspectiva realmente que a gente se acostumou, foi condicionado na infância a enxergar. Então, por exemplo, eu me lembro que no curso eu falava para o Márcio, os 7 são os mais felizes do Enneagrama, esse é o melhor tipo, porque olha a perspectiva, sempre vai ver o lado bom das coisas. Isso. Porque é a forma de enxergar, só que isso, que nem todo vício, né? Sim. Como você falou, todo o excesso, ele é extremamente prejudicial e limitante. E quando a gente fala do vício, a gente fala realmente desse excesso de qualidade. Sim. Né? O vício, ele traz realmente isso. Eu estava fazendo hoje, antes de vir para cá, um material para um cliente que é uma 2. E é muito engraçado porque o 2, fazendo todo o meu catálogo de linhas, formas, cores, o 2 ele é aquele querido. Porque ele quer ser querido, ele quer ser capaz, ele foca muito no outro 2, né? E realmente todas essas linhas curvas, esse aconchego gostoso, babado, cor, detalhezinho pequenininho e tal, porque isso é muito acolhedor e vai fazer bem pro outro chegar perto dele. Sim. Então, o 2, ele tem essa característica. E muito interessante que o 2, ela tem uma asa no 7, um subtipo no 7. Então, inclui vários elementos do 7. Porém, para neutralizar esse 2, olha só, quantas linhas curvas. A gente foi para o 8, que é muito colérico, muitas linhas grossas, retas. Porque realmente... cores neutras. Isso, inclui várias cores neutras para momentos de vida. Não é assim, acordei hoje, vou ficar em casa, vou colocar blazer para ficar em casa. Sim. Não é isso. É momento, né? Porque nós somos feitos de momentos, papéis na nossa vida. Isso. Para atingir determinado objetivo, vou me colocar aqui no 8. Consciente, de forma consciente. No início pode ficar um pouco desconfortável, mas eu vou neutralizar isso que o 2 me traz. Então, vou focar um pouquinho no 8, vou trazer essa liderança do 8 para conseguir dizer não para as pessoas. Olha só como a imagem pessoal ela vai influenciar, inclusive no trato com os outros. E uma das coisas que essa pessoa me trouxe foi exatamente isso, que ela não conseguia dizer não. Fê, eu não consigo dizer não. Eu tenho uma funcionária e quando eu vejo eu estou fazendo o trabalho da funcionária. E é bem comum, né? É muito comum, muito comum. E a pessoa se ressente, porque não é que ela faz legal, felizinha da vida, não. Ela, por dentro, meio que se mutila, porque ela não consegue dizer não, ela não consegue exercer a liderança dela. Isso. E daí, essa questão de se colocar lá na janelinha do 2, de repente neutralizar, na janelinha do 8, neutralizar esse 2
para conseguir atingir vários objetivos. É um trabalho de hoje para amanhã? Não. É um trabalho que a gente vai tentando dia após dia e realmente procurar especialistas nessa área para auxiliar, para conseguir entender, vai fazer toda a diferença. Porque na internet não tem tudo. Não. Eu digo, na internet tem algumas receitinhas e às vezes receitinhas erradas, infelizmente. Que limita muito a pessoa. Ela se vê daquela forma, não, eu já entendi, eu sou isso, eu recebo muito. Eu fiz o teste, eu sou assim. Não é só você fazer, eu até tenho o teste de temperamento, que a pessoa ela vê qual que é o temperamento principal, mas isso é um detalhe dentro de um todo que tem que ser observado, né? É isso mesmo. Então, ok, eu identifiquei que eu tenho realmente dificuldade de lidar com a raiva, eu sou uma pessoa que eu sou impaciente, sou uma colérica, por exemplo, vivia assim, ok, mas e aí, né? O que você vai fazer com essa informação? Basta só saber que você é assim? Existem muitas formas de se trabalhar essa raiva, de se trabalhar esse excesso de foco, de determinação que muitas vezes prejudica os relacionamentos. Sim, a gente é mal julgado, né? Eu tiro por mim que também colérica, sanguínea? Sim, várias vezes. Até quando eu fiz esse corte de cabelo mesmo, é um corte super colérico. Colérica, pessoa. Então, dependendo, né, da forma como arruma, porque eu que faço ele ficar sanguíneo, né? Ficar mais descolado. Porque eu te vejo engraçado isso da comunicação, né? Eu sempre tive muito sanguínea. Sim. Devido às cores, devido às linhas, porque eu sempre te conhecia assim, né? Com o corte desconectado, os acessórios bem criativos. Mas foi realmente... Mas olha como influencia, né? Influencia demais. E eu tenho o olhar, meu olhar, ele é muito incisivo. E com máscara, as pessoas... É muito engraçado que eu não consigo transmitir o sorriso. E foi muito engraçado isso, que eu recebi uma mensagem outro dia, disse, te achei com esse cabelo assim tão incisiva, tão distante. Assim, realmente aumentou meu contraste, né? Eu fiquei realmente com um contraste um pouco maior, mas eu tento dar todo esse dinamismo. Para o meu momento foi muito importante esse corte. Quando a gente tem essa consciência, que foi trazer realmente do 3, eu me colocar lá no 6, para trazer isso. Foi esse o objetivo? Foi esse o objetivo. Por que o 6? Porque o 6 é aquilo que neutraliza o 3. Entendi. Isso. Eu disse, por que não foi para o 8? Não, foi para o 6. Eu trouxe o 6 para neutralizar o 3, porque o 3 são muitas linhas inclinadas. Até dá para, depois vocês olham as fotos, enfim, nas nossas redes sociais, eu tô com uma saia super de linha inclinada, mas eu trouxe vários elementos arredondados para trazer essa proximidade. O equilíbrio. Que é realmente eu me colocar um pouquinho lá no 6. O 6, ele tem linhas retas, tem linhas super arredondadas, porque ele foca muito, ele é muito agregador, né? O 6. Então, realmente foi essa questão. Olha só, quando a gente tirar o foco do objetivo para a pessoa. Isso, aproveitar o caminho. 3 não aproveita o caminho. Mas sem ficar o 2, que também é aquele muito... Isso, eu não consigo. Isso quer dizer... Eu não consigo. Eu tento, muitas vezes, por isso me colocar. 6, né? Me colocar no 9. Às vezes eu tento, porque o 9 ele é muito aconchegante, assim, o 9 são muito linhas naturais. Eu tento me colocar um pouquinho no 9, mas para mim é difícil. Mas quando eu tenho essa consciência para determinados momentos, para determinadas situações, eu coloco, mas depois eu já chego em casa assim, só vou tirar porque já cansou, demanda muita energia. Mas é um conhecimento bem interessante aí, para a gente conseguir trazer todo esse dinamismo na nossa vida. Sim, e essa mudança de consciência é impressionante, é bem isso que você falou, traz um cansaço mental muito grande, porque você tem que o tempo todo, pelo menos por um período, você tem que estar atenta, está em alerta, se policiando mesmo. É como a gente também gosta muito de trabalhar com constelação sistêmica. Sim, então adoro diminuindo, também. Sabe, de tamanho, que a gente trabalha muitos tamanhos, né? Então, assim, diminuindo de tamanho mesmo. Só que esse diminuir de tamanho demanda energia. Muita energia. Porque é muito fácil ser quem a gente nasceu e foi e se submeteu a isso, né? Porque lá na nossa infância, enfim, tem as sinapses. Ainda mais o colérico, né? Vamos pegar o exemplo do colérico, aquela coisa do guerreiro, da heroína, armado o tempo todo, nem que seja propositivo, no caso 7, mas aquilo ali tem uma força, né? Que vai você
se desfazer dessa armadura. É muito interessante isso, mas é um trabalho que a gente vai tentando para poder atingir, lá está o 3 falando, né? Para poder atingir objetivos. Adoro. Atingir objetivos com a imagem pessoal e trazer isso realmente. E se tornar uma pessoa melhor, que também é um objetivo, isso. Que eu acho que Sempre. o principal é esse, né? Sempre. Às vezes as pessoas, assim, quem vê o Eneagrama de uma forma mais estereotipada, né, tende a julgar o 3, o 3 ele é vaidade, ele é calculista, tudo que ele está fazendo. Não, muitas vezes a motivação mesmo é um objetivo de expansão de consciência, de crescimento, que nem o 7. O 7 é o oba-oba, é só festa, ele só quer alegria, quer fugir da dor. Não, muitas vezes ele quer lidar, ele tem dificuldade de lidar com a dor, então a forma que ele tem de trabalhar o humor é de suavizar, de ressignificar, só que a intenção ela é positiva. Sim. Não estamos justificando nenhum nem o outro, mas é entender que essa forma de ver, e é pegar um pouco de cada, né? É fazer toda aquela roda do Eneagrama. Isso, conforme aquilo que a gente está no momento. Eu acho bem interessante porque o nosso tipo principal ele não vai mudar. A gente nasce, cresce e morre com ele. Porém, aqueles que influenciam esse tipo, dependendo dos nossos momentos, a gente pode se trabalhar para ter... eu vou pegar um pouco mais do 8, porque eu estou num momento mais empresarial, né? Mudei de profissão. E, vou pegar um pouco mais do 6, porque estou com a família, né? Engravidei. Vou pegar um pouco mais do 2, estou fazendo um trabalho voluntário, então preciso um pouquinho mais do 2 para esse momento. Então, trazer isso para os momentos faz todo sentido, esse conhecimento. E realmente para se tornar uma pessoa melhor. Fê, para quem está em casa ouvindo com dificuldade de concentração, de foco, eu tenho muitos seguidores que têm déficit de atenção. Eu mesmo tenho déficit de atenção e trabalho com déficit de atenção. Quem é 7 tem geralmente, sim. Quem é sanguíneo tem também. Geralmente vem junto com ansiedade, junto. Qual que é, independente do eneatipo, vamos pensar assim, a pessoa que tem essa dificuldade de foco, hoje em dia é uma tendência, né? Nós vivemos com um excesso de informação e a gente tem que lidar com isso. Logicamente que dependendo do temperamento, da personalidade, a gente vai ter mais ou menos facilidade. Qual é a tua dica, enquanto consultora de imagem, com os elementos trabalhar, a pessoa ela precisa se dedicar a um projeto específico, qual que seria o caminho que ela deveria seguir? Para trazer isso para a imagem pessoal. Isso, para ajudar ela a ter mais concentração e foco. Essa falta de foco é realmente essa mistura, né? Essa miscelânea de elementos. Então tem várias linhas, muitas vezes o excesso de linhas inclinadas traz essa falta de foco, muito dinamismo, até transmite uma pessoa que nunca para num lugar, né? É todo o dinamismo em excesso. De repente trazer para a imagem pessoal um pouco mais de linhas retas, que realmente a linha reta ela faz parar no lugar, né? A linha inclinada é muito difícil a gente ficar parado em cima dessa linha inclinada, e essa miscelânea de linhas também dá a imagem ela fica meio desfocada, não sei para onde olhar, para o que fazer. Então de repente combinar, hoje eu vou estar só nas linhas curvas, fica só nas linhas curvas. Hoje eu vou estar só nas linhas inclinadas, coloca um pouquinho de linha curva junto ou um pouquinho de linha reta. Ou então fica mais nas linhas retas porque é mais foco. A linha reta ela é mais rígida. Então essa rigidez muitas vezes vai fazer a diferença nesse foco que a pessoa precisa. Perfeito. Então traz essas linhas retas, traz cores, muitas vezes precisa das cores neutras. Eu digo, todo mundo tem que ser colorido, tem que usar cor mesmo, eu uso muitas coisas. Mas às vezes eu também coloco as linhas, as cores neutras. Né? Fica super elegante e traz mais foco. Perfeito. Isso que a Fê está falando é importante entender, assim, para quem está ouvindo pela primeira vez esse tipo de conteúdo, que é importante a gente pensar não só em termos, isso daí vale para acessórios, isso vale para estampas, essas linhas retas, curvas, em diagonal, isso vale para corte de cabelo, para as linhas. A gente sempre está comunicando alguma coisa, não é só quando a gente está com uma camiseta escrita alguma coisa, não. A cor que a gente escolhe, ela comunica, o acessório que a gente usa comunica, o corte do cabelo comunica. Então, essas escolhas, a gente consegue fazer um direcionamento para o nosso objetivo de acordo com a nossa necessidade e o objetivo do momento.
Ao contrário, Fê, agora dá uma dica para quem já está o extremo disso. A pessoa está muito focada e ela está perdendo, às vezes, qualidade de vida porque ela só consegue pensar nos projetos dela, ela está workaholic e tal. Qual que seria para ela conseguir administrar esse excesso já de reto, né? Qual que seria a dica para essa pessoa que já está no extremo, já está na raiva, já está vibrando muito nessa energia? Muitas vezes, o que eu tenho percebido é que esse ruído de imagem, esse ruído de mensagem, ele vem junto com esse momento. Então, as pessoas trazem, normalmente, porque as pessoas dizem que eu sou autoritária, dizem que eu sou distante, que eu não tenho acolhimento, e vem as linhas retas, elas fazem realmente um distanciamento. São frias. Isso, são frias. Ainda mais as linhas retas grossas, né? As finas, elas trazem mais precisão, que dá esse distanciamento também. Então, realmente inclui aí mais linhas curvas. Foi um processo que eu fiz na minha imagem pessoal. Para mim, é minha zona de conforto, linha reta. E eu adoro, porém, realmente traz um certo distanciamento. Então, eu incluí as linhas inclinadas, que isso também é bacana, eu gosto, porém as linhas curvas... Colar, né? Isso, as linhas curvas com toque de sanguíneo, né? Porque são grandes e são coloridos, mas traz mais acessibilidade. A gente muda o foco do interlocutor. Então, isso pode ajudar também nesse ruído. Não consigo fazer outra coisa, pensar em outra coisa. Vai por partes. Tem muitas linhas retas. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei, porque eu já senti isso na pele. Tem muitas linhas retas. Comece a colocar cor primeiro. O colorido, ele ajuda muito. De repente, cores mais estratégicas para auxiliar nesse acolhimento e depois passa a incluir linhas mais curvas. O pessoal pode estar perguntando, mas como é que eu sei que linha curva é essa na roupa? Realmente a gente tira pelas formas, né, como o meu colar, o babado. Também ele traz linhas curvas. Aqueles tecidos que eles são mais, que tem mais caimento, são mais gostosos de pegar, um tricô, uma lã, ajuda, claro que não agora no verão, né? Mas a malha ajuda muito agora no verão, ela é muito possível. E isso traz mais acolhimento. Então dá para mudar isso. Então a linha reta com malha, faz essa combinação. Tô de terno, preciso usar terno no meu trabalho, coloca um pouquinho de cor. Então, esse balanço vai ajudar aí, que a gente já falou, né? Ajuda o interno e o externo. Sim, perfeito. Fê, a gente infelizmente já está acabando nosso programa e vai render mais para um outro, vamos marcar outro. Mas assim, para finalizar, deixa um recado, a gente falou da pessoa que está muito distraída, a gente falou da pessoa que está muito focada, aquela pessoa que está muito tranquila, que também eu vejo assim que tem muito essa demanda, está muito fleumática, está muito passiva e sabe que precisa acordar. Então assim, qual que seria a dica de imagem de comunicação para essa pessoa? Então, muito típico esse fleumático, essa pessoa que é muito passiva. O 9, né? Que seria a emoção da indolência, lá no 9. Realmente é uma pessoa que entra muito no ritmo dos outros, não tem seu ritmo próprio. Qual é a neutralização do 9? É se colocar no 3. Que são essas linhas inclinadas, trazer de repente alguma coisa do 7, eu acho que vai ser muito num primeiro momento, né? Mas trazer as linhas inclinadas, trazer alguma coisa de linha reta desse 3 que tem, focar um pouquinho no objetivo. Realmente para trazer um pouco mais de foco, para trazer um pouco mais de movimento, direcionamento nessa vida. Show, Fê. Adorei a nossa conversa de hoje. Também. É um tema que hoje sou apaixonada. E tem muito pano para manga, né? Sim. Tem muita coisa. O que a gente falou não é nem 1% do que tem por detrás desse tema. Sigam a Fê nas redes sociais dela, que tem muito conteúdo ali, sempre compartilhando. Vamos marcar uma outra vez, né, para poder falar mais. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada ao telespectador que está nos assistindo. E realmente é um prazer falar daquilo que a gente ama. Sim, é verdade. E hoje nós ficamos por aqui no nosso programa Olhar de Estilo. Semana que vem tem mais. E nós nos vemos semana que vem. Um beijo.